Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro e vamos aprender mais um pouquinho de bioquímica. Hoje a aula é sobre a regulação da atividade enzimática nas vias metabólicas. Então, o que nós vamos aprender hoje? Os fatores que afetam então a atividade das enzimas e, consequentemente, afetam o metabolismo, a nossa digestão e nossa vida como um todo, tá? Então, nós vamos ver a regulação da atividade enzimática em relação ao controle da quantidade de enzimas, o sequestro de uma enzima em uma organela subcelular, o que são isoenzimas, o que são os zimogênios, a ligação a proteínas reguladoras separadas, regulação covalente por fosforilação e também regulação alostérica. Então, as enzimas, elas podem então ser controladas por esses mecanismos, aqui novamente mostrados na figura. Em relação à quantidade de enzimas, aqui no item 1, nós podemos ver, nós temos sinais hormonais, né, como por exemplo a insulina, que pode controlar a expressão dos genes, né, quanto de gene é transcrito para essas enzimas. Consequentemente, nós vamos produzir o RNA mensageiro, a tradução no ribossomo e a produção dessas proteínas, que são as enzimas. Essa é uma regulação a longo prazo, né? Vai demorar algumas horas ou até mesmo um dia para que a célula consiga aumentar a produção dessas enzimas. Assim como também nós podemos ter a remoção das enzimas, a degradação dessas enzimas e a diminuição do seu número. É uma estratégia também de controlar a velocidade, né, a atividade dessas enzimas, reduzindo o seu número na célula. Outra estratégia podemos então sequestrar a enzima em uma organela, como por exemplo aqui no retículo endoplasmático, né? Outra estratégia é a quantidade de substrato, né? A quantidade de substrato oferecida, então a velocidade da enzima, ela sofre influência da concentração de substrato. A interação da enzima com ligantes chamados de efetores alostéricos. Esses efetores podem ser positivos ou negativos, né? Nós podemos também modificar a estrutura da enzima, colocando grupamentos fosfato ou tirando através de fosforilação e desfosforilação. E ainda colocar outras proteínas, chamadas proteínas reguladoras, para controlar a velocidade dessas enzimas, né? A atividade. Então, como mostrado aqui, nós podemos atuar tanto no número de enzimas como na atividade catalítica dessas enzimas. Então, vamos lá aprofundar um pouquinho mais cada um dessas estratégias. A primeira, então, a regulação da quantidade de enzimas, né? Como que o nosso corpo controla a quantidade de enzimas? Vendo aqui nesse gráfico, a velocidade, né, inicial das reações catalisadas pelas enzimas é diretamente proporcional ao número de enzimas. Então, quanto mais enzimas nós temos na célula, maior vai ser a velocidade daquela reação. Então, isso é proporcional. Nessa tabelinha, eu mostro a meia-vida média das proteínas nos diferentes tecidos. Então, essa meia-vida varia bastante, né? Desde o fígado, uma meia-vida de apenas nem um dia, né? 0,9, e o músculo, uma meia-vida de 10 dias. Isso de uma maneira geral para as proteínas, mas só para ilustrar que as enzimas também vão ter meias-vidas diferentes. Aqui mostrando que a insulina é capaz, né, de regular vários genes relacionados ao metabolismo de carboidratos e de lipídios, né? Então vejam que a enzima, a insulina, consegue aumentar, né, a expressão de vários genes, né, de enzimas que são catalisadores lá na glicólise, né, aumentar, né, na glicólise, na síntese dos ácidos graxos, na síntese de triglicerídeos, na via das pentoses fosfatos e na própria enzimas que estão
associadas com a regulação da glicólise e gliconeogênese. Por outro lado, a insulina é capaz de diminuir, né, a expressão de genes relacionados à gliconeogênese, né? Porque a gliconeogênese é uma via que acontece apenas no jejum, enquanto que a insulina é liberada no estado bem alimentado, né? Outra estratégia, né, usada é sequestrar a enzima numa organela. Por exemplo, aqui a glicose 6-fosfatase, que é uma enzima da gliconeogênese, ela está separada, né? O sítio catalítico dessa glicose 6-fosfatase está voltado aqui para o lúmen do retículo endoplasmático. Então, a glicose 6-fosfato, recém-sintetizada na gliconeogênese, ela tem que entrar no retículo endoplasmático para ser desfosforilada, né? Aí sim, a glicose livre é capaz de sair, né, da célula e ir para o vaso sanguíneo até chegar ao cérebro, por exemplo. Por que isso? Para separar, né, as vias, porque a glicólise, né, a gliconeogênese acontece no citosol. Se essa enzima, glicose 6-fosfatase, atuasse também no citosol, poderia acontecer que a glicose que foi recém-fosforilada pela hexoquinase na glicólise poderia ser desfosforilada aqui. Então, não seria um ciclo produtivo, né? Seria um ciclo fútil, certo? Outra estratégia é as nossas células produzirem isoenzimas. O que são isoenzimas? São proteínas que têm estruturas diferentes, né? Estrutura primária diferente, que leva a estrutura secundária, terciária diferente, ou até quaternária, mas elas catalisam a mesma reação química. Então, nós temos lá na glicólise a hexoquinase 1 no músculo e a hexoquinase 4 no fígado, né? Então, elas catalisam essa reação, que é a fosforilação da glucose até glicose 6-fosfato, né? Mas observem que elas têm propriedades cinéticas bem diferentes. Tá? Para quem não assistiu a aula, já está disponível aí no canal a aula sobre glicólise, tá? Para acompanhar melhor o entendimento das reações que eu estou falando aqui na aula. Então, observem, a hexoquinase 1 presente no músculo, né? Ela tem essa curva mostrada aqui em preto, enquanto que a hexoquinase 4 do fígado é essa aqui mostrada em vermelho. Em azulzinho é a normoglicemia, ou seja, o quanto de glicose que tem no nosso sangue. Aqui está expressa em milimolar. Então, nós temos em média 5 milimolar de glucose no sangue. Observe que nessa concentração de 5 milimolar, a hexoquinase muscular já está trabalhando quase na sua velocidade máxima, que é o seu platô, né? Aqui em cima é a velocidade máxima de uma enzima. Enquanto que a hexoquinase do fígado está apenas aqui em 5 milimolar, numa velocidade bem baixinha, né? Então, o que significa isso em termos práticos? Enquanto que o músculo está captando, né, a glicose, fazendo a glicólise, né, a hexoquinase fosforilando a glicose muito rapidamente, enquanto que o fígado, né, tá tranquilo, ainda nem tá na sua velocidade máxima de captação e fosforilação da glicose. Isso reflete a função de cada tecido, de cada órgão, né? Então, observem que elas têm propriedades Km, que é a constante de Michaelis, diferentes, né? Enquanto que a hexoquinase 1 tem um Km bem baixo, ou seja, tem uma alta afinidade pela glicose, a hexoquinase 4 tem um Km muito alto, né? Bem maior do que da hexoquinase 1. O que é a Km? A constante de Michaelis, que é a concentração de substrato necessária para dar metade da velocidade máxima, certo? Outra estratégia de controlar as enzimas é através da sua produção na forma inativa, que são chamados de zimogênios. Essa estratégia é muito utilizada no processo de digestão das proteínas no nosso trato gastrointestinal. Então, vamos entender aí um pouquinho. Quando nós ingerimos um alimento rico em proteínas, então esse alimento, né, vai passar pela nossa boca, vai
para o estômago. Lá no estômago nós temos um pH muito ácido, em torno de 2. Nesse pH ácido, né, nós temos aqui o pepsinogênio, que é o primeiro zimogênio, é uma enzima que ainda está inativa, mas na presença desse pH ácido, ela é transformada em pepsina, que é aí a enzima ativa. O que a pepsina faz? Vai quebrar as ligações peptídicas, né, que ligam os diferentes aminoácidos nas proteínas e começando a digestão, então, das proteínas. Na sequência, então, esse alimento passa para o duodeno, aonde aqui desemboca o pâncreas. O pâncreas, ele tem a parte endócrina, que produz hormônios, e a parte exócrina, que produz as enzimas digestivas. Nós podemos ver aqui nessa figurinha, né, a produção dessas enzimas digestivas, ainda na forma inativa, que são os zimogênios, né? Esses zimogênios, então, são secretados no duto coletor, que vão ser jogados aqui no duodeno, então. Lá no duodeno, mostrado aqui agora amplificado nessa outra figura, o tripsinogênio, que é um zimogênio, é uma enzima inativa, na presença dessa enteropeptidase que está expressa aqui, né, na membrana, na célula do intestino delgado, na borda em escova, ela ativa então o tripsinogênio até a tripsina ativa. E a tripsina ativa, por sua vez, vai ativar outras proenzimas para fazer então a quebra das proteínas nos seus diferentes aminoácidos para serem absorvidos. Então, aqui mostrando novamente, ó, só para recapitular, o tripsinogênio ativado então pela enteropeptidase lá no intestino delgado, forma tripsina. A tripsina, por sua vez, né, é também um catalisador aqui, uma enzima que faz a ativação desses outros zimogênios na sua forma ativa, nas suas enzimas ativas. Mais em detalhes ainda, vamos ver aqui o quimotripsinogênio. Ele é produzido nessa forma, inativa, com 245 aminoácidos. Quando a tripsina, né, entra em contato, ela vai clivar aqui entre o aminoácido 15 e 16, certo? A arginina aqui está na posição 15, então entre a arginina e o próximo aminoácido. Essa quebra aqui faz com que a tripsina já fique ativa e, por sua vez, a tripsina, agora ativa, ela faz uma autodigestão, removendo esses dois aminoácidos aqui e nessa outra posição, até que nós temos a enzima ativa, que é a quimotripsina, a alfa-quimotripsina ativa, que vai, por fim, fazer a quebra de algumas ligações peptídicas nas proteínas da nossa alimentação. Beleza? Evitando, então, todo esse processo, ele evita que as enzimas digestivas, né, sejam problemáticas, e façam autodigestão. Existe um problema que acontece principalmente em quem tem pedras, né, na vesícula biliar. Essas pedras, elas podem obstruir então a saída do canal que vem lá do pâncreas, né, e obstruindo então a saída dessas enzimas, desses zimogênios na forma inativa. O que acontece? Quando ocorre essa obstrução, pode ocorrer a ativação dessas enzimas digestivas dentro do próprio pâncreas, causando uma doença chamada de pancreatite, que pode ser muito grave e até fatal. Tá? Outra estratégia, então, para regular a atividade das enzimas é ligá-las, né, a proteínas separadas. Tá? Um exemplo aqui, também utilizado na glicólise, no fígado, é a hexoquinase 4, né? Ela está no citosol, porque a glicólise acontece no citosol. Então, ela faz a fosforilação da glicose até a glicose 6-fosfato. Mas observem que quando os níveis de frutose 6-fosfato estão muito altos, ou seja, a célula não está precisando realizar a glicólise,
essa frutose 6-fosfato, ela atua aqui como um modulador, fazendo com que a hexoquinase vá para o núcleo do hepatócito e seja preso aqui por uma proteína reguladora, ok? O contrário acontece quando nós temos uma ingestão rica em glucose, né? A glicose ela vai ser um estimulador aqui positivo, para a hexoquinase saia do núcleo e vá realizar a sua função lá no citosol, ok? A outra estratégia, a outra enzima que é regulada por essa estratégia é a proteína quinase A. A proteína quinase A, mostrada aqui em azulzinho, ela tem o sítio ativo, né? Tá aqui escondido por duas proteínas aqui reguladoras, tá? Quando o AMP cíclico se liga nessa proteína reguladora, ela muda sua conformação. Observem que aqui ela tinha uma forma, aqui está desenhadinho de um outro jeito aqui, e ela se desliga então da proteína quinase A, e a proteína quinase A então fica ativa, ok? Aí o pessoal sempre pergunta, né, prof, mas de onde que vem esse AMP cíclico? O que ele é? Tá? Vamos entender um pouquinho aí. O AMP cíclico, né, ele é formado em resposta a alguns hormônios, por exemplo, a adrenalina, né, ou epinefrina. Então, a adrenalina, quando se liga no seu receptor, ele vai, através de proteínas G, né, trocar aqui o GDP por GTP. A proteína G, por sua vez, ativa uma enzima chamada de adenilato ciclase. O que essa adenilato ciclase faz? Está mostrado aqui embaixo, ó. Ela faz a ciclização aqui, ó. Sai o pirofosfato, é quebrado aqui, ó, né? Sai pirofosfato. Nós vamos ciclizar aqui, ó, esse fosfato com uma hidroxila lá da ribose, tá? Hidroxila lá do carbono 3. E vamos formar então essa molécula chamada de AMP cíclico, certo? Então, esse AMP cíclico, agora que vai se ligar lá na proteína reguladora, ativando a proteína quinase A, e como nós sabemos, né, a proteína quinase é uma proteína que fosforila. Então, nós já vamos ver aí uma regulação chamada de fosforilação. Então, ela vai causar toda uma resposta celular à ação hormonal, tá? Outra estratégia, né, que é bem rapidinha, que é através de enzimas chamadas de regulatórias que sofrem mudanças na estrutura tridimensional. E essas mudanças resultam na alteração da sua velocidade. Okay? Então, essa regulação é muito curta, né? Alguns segundos ou minutos. Nós vamos ter duas, que é a regulação covalente e a regulação alostérica. Vamos lá? A covalente é a mais comum, é a fosforilação. Existem outras, né? A adenilação, metilação, mas no metabolismo, aqui nas vias que nós vamos ver mais é a fosforilação. Tá? Então, o que acontece? A introdução desses grupamentos fosforila na estrutura da enzima tem efeitos dramáticos na sua conformação. Tá? E, consequentemente, alteração da atividade catalítica da enzima. Então, observem que esses resíduos são adicionados aqui na proteína, né? Geralmente nos resíduos de serina, treonina e tirosina, porque elas têm aqui as hidroxilas, que são passíveis de ligação desse grupamento fosforila. Observem que ao ligar esses grupamentos, nós adicionamos cargas negativas na estrutura tridimensional da proteína. E isso causa uma mudança na conformação tridimensional. Lembram que as proteínas têm estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, e que as proteínas precisam dessa conformação, né, dita nativa, para funcionarem. Então, quando eu mudo um pouquinho o estado tridimensional dessas proteínas, que são as enzimas, eu tenho alteração, então, na atividade catalítica dessas enzimas. Um exemplo aqui, para vocês observarem o quão importante é essa regulação por
fosforilação que a nossa célula usa a estratégia de fosforilações sequenciais em várias enzimas para amplificar muito o sinal, né, hormonal. Então, veja aqui nessa figura. Nós temos aqui a adrenalina, né, ou o glucagon no hepatócito, né, a adrenalina no músculo. Elas vão, como eu mostrei ali, a adrenalina estimular a proteína G, que vão produzir AMP cíclico, né, que ativa a proteína quinase A. Então, a quinase A é a primeira enzima que vai fosforilar. Então, a proteína quinase A fosforila, certo? A enzima fosforilase B quinase. Essa enzima, ao ficar fosforilada, ela fica ativa. Agora, a fosforilase B quinase ativa, ela fosforila a glicogênio fosforilase B, que por sua vez estava inativa, ao ser fosforilada, se torna ativa. E a glicogênio fosforilase A ativa, né, vai estimular a quebra, né? A glicogênio fosforilase é a enzima que faz a quebra do glicogênio, liberando então a partir da quebra do glicogênio a glicose 1-fosfato. Então observem que ocorreu uma amplificação muito grande aí do sinal, desde aqui 20 moléculas, né, 20 vezes mais moléculas em relação ao início, que nós tínhamos uma molécula de adrenalina ou glucagon, no final liberando aí 10.000 vezes mais moléculas de glicose no sangue, né, no caso do hepatócito, ou para a glicólise no caso da contração muscular. Então, nós temos aqui uma cascata, né, de fosforilações para a ativação das enzimas. E esse processo, ele é reversível, tá? Enquanto que as enzimas quinases, né, como eu mostrei aqui, elas fosforilam, nós temos as fosfatases que desfosforilam, tá? Justamente para modificar novamente, para retornar ao estado inicial. Então, esse é um processo reversível. E outra coisa, observem que enquanto algumas enzimas, ao serem fosforiladas, ó, elas ficam ativas, né? Essa mudança foi benéfica, digamos assim. A enzima aumentou a sua velocidade, enquanto que outras enzimas, mostradas aqui em preto, elas ficaram inativas quando fosforiladas, tá? Então, depende da enzima, né, a fosforilação ativa ou inativa essa enzima, ok? Ativa significa que ela ficou mais rápida, inativa é que ela ficou mais lenta, né, ou até parada, certo? Outra maneira de regular é através de moduladores, né? Nós temos enzimas específicas que são chamadas de enzimas alostéricas. O que é alostérica? Essa palavra vem do grego e indica outra forma. Então, são enzimas que têm uma conformação tridimensional também, que são interconversíveis, né? Elas podem mudar de um estado para o outro. E o que faz, né, essas enzimas mudarem o estado tridimensional? A ligação, né, de algumas moléculas, são chamadas de moduladores. Então, geralmente aqui no estado chamado de T, a enzima tem baixa afinidade pelo substrato. E em estado R, né, a alta afinidade, ou seja, a enzima é mais rápida, né, mais ativa em relação à catálise. E o que faz mudar? Então, vamos entender. A afinidade, como nós vimos, não é constante, né? A afinidade pelo substrato não é constante e depende, então, da concentração e do tipo dos ligantes. Então, esses ligantes chamados de moduladores ou efetores alostéricos. Eles têm um sítio específico, né? A enzima tem o sítio ativo, onde se liga o substrato, e essas enzimas também têm o sítio alostérico, onde se ligam esses moduladores. E a ligação desses moduladores no sítio alostérico é bem específica e também é reversível, não é covalente. Então, o modulador, ele se liga
e desliga desse sítio alostérico, né? Muito rapidamente. Por isso que é uma regulação muito rápida, em fração de segundos, nós conseguimos mudar a velocidade dessas enzimas, né? Então, esses moduladores podem ser negativos ou inibidores, fazem com que a enzima fique no estado T, de menor afinidade pelo substrato, ou os moduladores podem ser positivos ou ativadores, onde as enzimas então ficam no estado R de maior afinidade pelos substratos. Então, como que a célula usa essa estratégia? É muito rápida, são próprias moléculas de outras vias, né, capazes de interagir com essas enzimas, né, de uma via com a outra. Então, aqui exemplificando, há uma via metabólica que vai de A a F, né, aqui os intermediários B, C, D. Outra via, né, mostrada aqui de A, G e H. Então, observem que o F, essa molécula F, né, é um modulador alostérico negativo da enzima que catalisa a reação, né, do B para o C. Por outro lado, né, é um efetor, né, um modulador alostérico positivo para a enzima que catalisa a reação do A para o G. Conseguem perceber? Então, quando o F, né, começa aqui a se acumular, ele inibe a sua própria produção e, por sua vez, estimula uma outra via, tá? Metabólica. E essas enzimas alostéricas, né, elas não obedecem à cinética de Michaelis e Menten, que tem essa estrutura aqui hiperbólica, né? E elas apresentam uma curva sigmoidal, né? Nesse formato que parece um S. Então, nós podemos observar que tem uma grande variação de velocidade quando esses moduladores se ligam. Então, veja em vermelho aqui no centro, tá? Sem nenhum modulador, né? Ela tem uma velocidade aqui chamada de V2 na figura, tá? Quando nós colocamos um modulador positivo, observem o que acontece com a velocidade dessa enzima na mesma concentração de substrato, tá? Aumenta muito, vai aqui para V3. E num modulador negativo, olha o que acontece com essa velocidade, cai bastante, né? Vai aqui para V1. Então vejam que a regulação ela é muito rápida e muito poderosa, né? Na mesma concentração de substrato, a enzima pode flutuar aqui desde muito lenta na presença de um modulador negativo até muito rápida na presença de um modulador positivo, certo? Então é uma estratégia muito empregada aí nas vias metabólicas para sua regulação. E observem que algumas enzimas têm moduladores positivos e negativos. Algumas enzimas, né, só têm moduladores negativos e algumas enzimas só têm moduladores positivos, né? Então, varia bastante aí de acordo com a enzima que nós temos no metabolismo, certo? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal para receber, né, ativem o sininho para receber as notificações, as novidades, os vídeos novos. Compartilhem esse vídeo se vocês gostaram e para quem quer ir aprender bioquímica, um colega. E se quiserem também, sigam no Instagram para sugestões e novidades que eu estou colocando por lá, beleza? Até mais, tchau, tchau!